Certo. O coach é uma coisa muito mais específica, né? O coach ele funciona para pessoas que são funcionais, pessoas que estão performando, e tem uma história muito interessante nisso, né? A pessoa muitas vezes ela procura uma ajuda, só que ela nem precisa de ajuda. Então digamos que o cara chega de um consultório, vamos colocar que coach não é terapia, mas Uhum. digamos que ele chega num consultório e a pessoa fala assim, qual é o seu problema? Ele fala, nenhum problema. Eu estou bem, né? Eu estou bem na minha vida familiar, estou bem no meu trabalho, estou bem na parte financeira, estou bem. Só que eu quero mais coisas. Uhum. Isso seria o coaching. O coach serve para isso. As pessoas que performaram bem, com alta performance, chegaram até aqui e elas querem chegar até lá. E esse lá é bem complexo para quem já fez várias coisas e tem sucesso. Em toda e qualquer atividade? Eu diria o Ou é um seguinte, campo específico? o coaching ele é um movimento. Uhum. Eu demorei um tempo para entender isso. E como todo movimento, ele é uma coisa descontrolada. É interessante isso. Né? Os movimentos eles tendem a perder controle. Né? Se eu perguntar para você, quem começou o coaching? Quem que é o dono do coaching? Você não vai achar. Vai ter várias pessoas falando alguma coisa, mas ninguém acha o camarada. Algum movimento começou e ele foi indo. Então começou no esporte, na vida. Né? O meu é executivo, na parte empresarial. Mas basicamente o coach trabalha comportamentos. Então se eu quero mudar alguma coisa, muitas vezes eu não posso mudar meu tamanho mais, né? Já deu, eu nem meu QI. Mas os comportamentos eu posso mudar. Agora, seria errado, porque eu não transito na área de coaching, né? Então estou tentando me colocar aqui do lado, acho que da maior parte das pessoas. Me dá a impressão que esse campo, essa área ou essa atividade social ou profissional, ela parece que acho que ela tem alguma, por favor me corrija, ela tem raízes ali no mundo empresarial, que num dado momento, ou executivo, que tinham necessidades de reorientação do seu trabalho, das suas demandas, dos seus desafios, das suas questões de carreira. A sua área é proveniente daí ou não faz sentido essa... Você vai achar de tudo um pouco nesse Ok. negócio. O que hoje a gente percebe, por exemplo, a escola americana, isso é um trabalho que foi muito forte que o Marshall fez. O que acontece? As pessoas muitas vezes elas recebiam coach por um prêmio de consolação. E muitas pessoas têm esse pensamento ainda. O cara, por exemplo, ele ia ser desligado da empresa, então ele recebia um coach para ele ir bem para outro lugar. Alguma coisa nesse sentido. Ou o cara estava em burnout, ou o cara estava com um problema, então ia fazer foi usado para isso um tempo. Só que na verdade, o que nós criamos, o movimento que nós criamos dentro do coach, porque como o coach é um movimento, você tem que criar muitas vezes um movimento dentro de um movimento para ter um diferencial. E o nosso diferencial foi exatamente esse. Criar um ambiente na empresa onde a pessoa não fala assim, pô, você é tão ruim, tá fazendo coaching, né? Para perguntar o seguinte, eu sou tão bom, por que eu não tenho um coach? E isso nós começamos a, de fato, fazer esse movimento na empresa, onde as pessoas falavam assim, puxa, se o cara está fazendo coaching, é porque ele é bom. A empresa está investindo nele. Vale a pena esse cara aqui. Então o cara do lado fala assim, poxa, se eu não estou tendo coach, acho que eu preciso melhorar um pouquinho. E essa é a nossa pegada. Né? A nossa pegada, ela começou há 45... Nossa, eu digo que o Marshall começou isso há 45 anos atrás. E a gente segue a linha dele, né? A linhagem, né? Isso é interessante. E então a gente segue essa vertente aí. E como é que seria o próximo movimento do coach que você vê, Márcio? Você falou que tem um movimento dentro do movimento, né? Como é que seria o próximo movimento que você identifica como o futuro do coach? Depende muito do lugar, né? No Brasil nós estamos passando por um momento do limbo. Talvez não aconteceu no Brasil, em nenhum lugar do mundo, engraçado isso, né? O Brasil ele teve um problema muito sério a partir de 2019 para 2020, com o advento que o coach começou a ser colocado em situações tão complicadas que uma novela da Globo, uma grande escola do coaching, pagou, né? Isso é público, notório, então estou falando nada, né? De fofoca ou fake news, alguma coisa nesse negócio, inclusive está até no Senado esse negócio, onde foi pago uma cena na novela onde um coach ou uma coach advogada, olha que doideira, cuidava de uma criança, uma vulnerável, que tinha passado por uma situação de quase um estupro de uma vulnerável, ou passou por uma situação, e ela foi fazer coach com a pessoa.
os terapeutas ficaram loucos com isso. Isso foi para o Senado começou até colocar o coaching como crime. E as pessoas começaram a ficar com medo de fazer o processo de coaching. Muitas escolas, inclusive de coaching, sofreram com esse período e depois a pandemia. Né? Tanto é que hoje nós tínhamos 5 escolas de coaching bem fortes no Brasil, uma desapareceu, né? E 2 estão bem ruins por causa dessa situação, né? Então eu vejo assim, no Brasil, nesse momento agora, o coaching ele caindo na piada, né? Todo mundo é coach, aquela coisa toda, muito por causa do life coach. Então eu vejo no Brasil esse momento onde quem é coach vai de fato permanecer. E quem não é, já foi embora. Já vai inventar outra coisa, né? Vai estar indo para outros movimentos. Você está falando dos oportunistas, aquelas pessoas que viram exato. Uma oportunidade de... Sim, uma onda. E muita gente ficou muito... Eu tive vários convites para participar de várias coisas interessantíssimas, que talvez estaria, né, uma situação bem interessante. Mas não é minha pegada, nunca foi essa. Né? Então, eu queria, por exemplo, trabalhar sempre com o bom nome do coaching. Então, eu vejo o próximo movimento exatamente isso. Né? O coaching sendo mais profissional no Brasil, as pessoas sabendo diferenciar realmente quem é quem. Né? Essa é a minha aposta. Eu estou vendo já muito isso acontecendo e muitas pessoas debandando já, né? no coaching. E no mercado mundial, acho o coaching cada vez mais se firmando como uma prática de fato reconhecida, né? Vários psicólogos comportamentais e empresariais se juntaram, né, ao processo de coaching, então trazendo coisas interessantes, pesquisas muito interessantes, muito investimento, né, no campo. Isso ajuda muito o mercado. Então, vai haver esse amadurecimento do mercado brasileiro, assim como lá fora. Né,